Olá, meus amigos da Secretaria de Educação, da Diretoria de Ensino, coordenadores, professores, alunos, especialmente alunos. O meu nome é Dario Reisinger Ferreira, eu sou advogado criminalista e sou professor universitário, especializado em Direito Penal e Processo Penal. Eu já tive oportunidade de, em algumas escolas e até capacitações, palestrar sobre crimes virtuais e sobre cyberbullying. Atendendo, então, um pedido de amigos e da diretoria de ensino, eu gravo aqui agora esse vídeo para falar um pouquinho do assunto, tendo em vista que não é o momento de realizarmos palestras, né? E devemos usar aí todas essas ferramentas tecnológicas ao nosso favor. Então, eu estou aqui agora no meu escritório, gravando esse vídeo, para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre os crimes virtuais e o cyberbullying. A primeira questão importante da gente deixar claro é que existe uma crença de que no Brasil não existem leis suficientes para os crimes que são cometidos no ambiente virtual. Isso é uma mentira, na verdade é uma grande bobagem. As mesmas leis que existem para crimes cometidos no mundo real também valem para crimes cometidos no mundo virtual. Nós vivemos hoje uma parte da nossa vida no mundo real, outra parte no mundo virtual. Como essa questão da pandemia, do coronavírus e a necessidade de medidas de distanciamento social, de quarentena e até de lockdown em determinados lugares do país, nós estamos aumentando o nosso modo de viver no mundo virtual e, claro, ainda existe o nosso modo de viver no mundo real. Quando vamos numa loja, num shopping, e entramos ali, passamos pela porta, conversamos com o vendedor, estamos ali vivendo no mundo real. Mas eu também posso fazer uma compra no mundo virtual, entrando num site, colocando ali os meus dados, meu cartão de crédito. Então vivemos no mundo real e no mundo virtual. E chamo a atenção para as redes sociais, onde desenvolvemos aí relacionamentos de amizade, até relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos por redes sociais. Facebook, Twitter, WhatsApp. Isso também é um modo de viver no mundo virtual. E hoje, estudamos muito pelo mundo virtual. As aulas estão sendo, nesse momento, substituídas as aulas reais, presenciais, por aulas virtuais, justamente pelo combate da pandemia. Voltando ao que eu dizia, aquele mesmo crime que é cometido no mundo real pode ser cometido no mundo virtual. Por exemplo, um estelionato. Uma pessoa engana a outra para que a outra lhe entregue dinheiro. Esse é o crime de estelionato. Isso pode acontecer no mundo real. Esse criminoso pode enganar outra pessoa na rua, num bar, numa lanchonete, pessoalmente. Ou pode enganar a pessoa pelo Facebook, pelo WhatsApp, por um site falso na internet. O crime vai ser o mesmo, vai ser o crime de estelionato, aconteça ele no mundo real ou no mundo virtual. O artigo do Código Penal é o mesmo, artigo 171 do Código Penal, a mesma pena, inclusive. Bom, para o que mais interessa aqui para o nosso assunto, são os crimes contra a honra. Existem no Código Penal
três tipos de crime contra a honra, que é injúria, a difamação e a calúnia. Quais as diferenças? A injúria trata de uma ofensa mais leve, que só influencia a forma como a própria pessoa vítima da ofensa se sente. Um xingamento abala a pessoa que recebe o xingamento, mas não muda como a sociedade enxerga aquela pessoa. Já a difamação também trata de um xingamento, mas além de abalar como aquela pessoa se sente, também abala a reputação daquela pessoa na sociedade. Por exemplo, fulano é um ladrão, fulano é desonesto, fulano engana as pessoas. Isso já seria uma difamação, porque além de ofender a própria pessoa que recebe o xingamento, também abala a reputação dela na sociedade. E a calúnia é dizer que uma pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Então, fulano de tal roubou o banco, foi fulano de tal que agrediu tal pessoa. Então, se a pessoa não cometeu esse crime e um sujeito diz que ela cometeu, esse sujeito está cometendo ali o crime de calúnia. No crime de injúria, basta que a vítima tome conhecimento e o crime já ocorreu. Para o crime de difamação e para o crime de calúnia, é necessário que outras pessoas também tomem conhecimento, tendo em vista que, como eu disse, além de abalar aquela pessoa que recebe a ofensa, precisa abalar a credibilidade daquela pessoa na sociedade. Esses três crimes que eu acabei de explicar rapidamente aqui o que significam, injúria, difamação e calúnia, eles podem ocorrer tanto no mundo real como no mundo virtual. Você pode ofender uma pessoa pessoalmente, na rua, na fila do banco, ou pode ofender pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E claro, nesse momento que vivemos de aulas virtuais, esse crime pode ocorrer numa sala de aula real, que é o tradicional, um aluno xinga o outro, o aluno xinga o professor, ou pode ocorrer numa sala de aula virtual. O crime é o mesmo. E eu ainda chamo a atenção, os crimes contra a honra possuem um aumento de pena se são cometidos por meio de internet, que possibilita uma maior divulgação da ofensa. Então, além de ser o mesmo crime do mundo real no mundo virtual, quando ocorre no mundo virtual, ainda vai ter uma possibilidade de aumento de pena. E aí a gente entra especificamente no assunto do cyberbullying, porque essas perseguições pela internet, difamações, verdadeiras práticas ofensivas que ocorrem em redes sociais, podem ocorrer hoje em salas de aulas virtuais, elas vão caracterizar muito, principalmente, os crimes contra a honra. Então, podemos dizer que essas práticas de cyberbullying acabam sim caracterizando crime, tendo em vista essa possibilidade de caracterizar ou injúria, ou difamação, ou calúnia, de acordo com as diferenças que eu já expliquei. Alguns podem pensar, mas quando falamos de escola, falamos de menores de idade, pessoas com menos de 18 anos. Então, se quem faz o cyberbullying, quem provoca, quem ofende, tem menos de 18 anos, não responde por crime. É verdade. A pessoa responde por crime a partir dos 18 anos. Isso se chama imputabilidade penal. Porém, aquele que tem menos de 18 anos, que tem a partir de 12 e menos de 18,
Se ele pratica algo que é um crime, ele não responde pelo crime, mas ele responde por ato infracional relacionado ao crime na infância e juventude. Então, quando falarmos de cyberbullying, tendo em vista que a maioria dos casos vai ser uma prática por uma pessoa com menos de 18 anos, claro, existem alunos que têm mais de 18 anos, dependendo da série, e aí com certeza será um crime. Com menos de 18 anos, o que se deve fazer é comunicar à polícia também, o promotor da infância e juventude e, claro, por consequência, o juiz da infância e juventude. Porque não passa sem nenhuma responsabilidade. Se aquele que pratica o crime contra a honra, que aqui nós estamos dizendo que pode ser um dos casos de cyberbullying, se essa pessoa tem menos de 18 anos, ainda assim ela vai ser responsabilizada. Responsabilizada na vara da infância e juventude. Por quê? Porque vai caracterizar um ato infracional relacionado ao crime. E a gente ainda tem que lembrar, por último, que não existe apenas o impacto criminal, mas existe também o impacto civil. E a pessoa que pratica um crime contra a honra ou um ato infracional, uma ofensa, uma perseguição moral contra outra pessoa, pode ser obrigada a pagar uma indenização por dano moral. E essa indenização por dano moral, se quem praticou a ofensa foi um menor de idade, ela pode ser imposta também ao pai, mãe ou responsável por esse menor de idade. Então existe impacto na esfera criminal, que para o menor de idade pode ser na esfera da infância e juventude, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e também existe impacto na esfera civil. E uma parte boa é que a gente pode sim coibir esse cyberbullying e esses atos, porque quando eles acontecem pela internet, na maioria dos casos, o que nós teremos é grande material de provas. As ofensas estão ali por escrito, existem fotos, existem prints, e hoje a polícia, todos os setores de investigação, existem setores de investigação especiais para crimes digitais, já possuem grande facilidade de identificar o autor das ofensas, mesmo quando ele utiliza um chamado perfil fake. Porque pela identificação do IP da rede, do IP do computador, fica fácil para os provedores fornecerem informações e para que esses setores especializados da polícia identifiquem esses autores. Bom, essas são algumas considerações sobre o assunto. Eu espero que tenha ajudado vocês e eu deixo aqui, nesse momento, um abraço virtual para todos vocês.